Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esse culto de doutrina e hoje vamos falar a doutrina da esperança. A doutrina da esperança. Vamos tomar por base nesta noite primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Diz assim, vamos ler todos juntos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estais guardada na virtude de Deus, para a salvação já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que esteja por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado no fogo, pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar. Louvamos ao Senhor Jesus por esta palavra maravilhosa. Quero trazer uma meditação para nós sobre o tema que nós fomos gerados de novo para uma viva esperança. E nós vamos aprender pela palavra de Deus nesta noite. Essa esperança foi o Senhor quem colocou na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Mas antes de entrarmos no assunto desse culto de doutrina, nós vamos entender aqui que o apóstolo Pedro, ele escreve esta carta, esta mensagem aos cristãos que estavam espalhados pelas cidades, pelas regiões do Ponto, da Galácia, na Capadócia e na Ásia, em Bitínia. E Pedro, ele vai dizer que nós, os cristãos, são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O que é a presciência? Presciência é o poder de conhecer o futuro. Só Deus tem esse poder. Deus, ele é onisciente e na sua presciência ele conhece o futuro. Então, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Somente
O Espírito Santo de Deus é quem santifica a igreja. Nós, a igreja, consagramos a nossa vida, devemos nos consagrar. E quem nos santifica é o Espírito Santo. Para a obediência, o Espírito Santo santifica a nossa vida para a obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós fomos eleitos pela presciência de Deus, santificado para a obediência. E nós podemos observar aqui no versículo 3, Pedro vai dizer: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É isto que nós vamos aprender sobre a doutrina da esperança. Podemos observar nesse versículo 3 que Pedro, ele diz que bendito seja Deus, ou seja, abençoador seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou ou fez nos nascer de novo. O ser humano só pode nascer de novo segundo a misericórdia de Deus, não é pelos nossos méritos. O ser humano, pelos seus méritos, ele não consegue a regeneração da sua alma, a regeneração do seu espírito, mas é pela grande misericórdia de Deus que somos gerados de novo. E para que somos gerados de novo? Exatamente para uma viva esperança. Quando nós entendemos aqui nesta carta de Pedro, dizendo que nós fomos chamados ou gerados de novo para uma viva esperança, isso vai dar a entender o que disse Paulo na carta a Tito. Vamos ler carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3, o versículo 4 e 5, para a gente entender o milagre da regeneração, que não é por méritos humanos que o homem nasce para Deus. Diz assim, Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então nós fomos regenerados pela misericórdia de Deus e não pelos nossos méritos. E nós podemos compreender que após o novo nascimento, após sermos transformados, porque regeneração é transformação, e uma vez que o homem alcança a regeneração, a transformação, ele recebe a viva esperança. A viva esperança só passa a fazer parte da vida de quem passa a viver para Deus. Observamos que, uma vez sendo gerado para Deus, passamos a viver para Deus, e quando passamos a viver para Deus, passamos então a possuir
em nós a viva esperança. Observamos que Paulo escreve aos Efésios. Vamos ler carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 10 e 11, que revela que o homem, enquanto ele estiver morto para Deus, ele não tem esta viva esperança. Só possui a viva esperança quem vive para Deus. Diz assim o texto: portanto, lembrai-vos de que vos noutro tempo eram gentil na carne e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta era a nossa condições que nós vivíamos. Separado da comunidade de Israel, não tínhamos direito à promessa feita a Abraão, sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo, porque nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, Ele nos gerou e nos deu vida e nos deu esta viva esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Ele coloca essa esperança em nós, é uma esperança que não pode mais morrer, porque a viva esperança não morre, porque essa esperança está fundamentada em Cristo Jesus. E por isso, o apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo de número 13, ele vai falar sobre esta esperança que nós não podemos nos entristecer. Olha o que diz o texto: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então Paulo, primeiro ele mostra a igreja que estava em Éfeso, que antes nós não tinha esperança, mas ao sermos gerados de novo, nasceu em nós a viva esperança. E agora ele escrevendo à igreja que estava em Tessalônica, alguns crentes estavam duvidosos sobre a ressurreição dos mortos. E ele então escreve esta palavra para mostrar aos cristãos que não deveria ser ignorante acerca dos irmãos que já dormem, ou seja, se partiram para a eternidade, para não entristecer como os demais que não têm esperança. Então isso prova que as pessoas no mundo sem Deus, sem Cristo, não têm esperança. Que esperança é essa? A esperança que está guardada no céu para nós. O versículo 4 aqui da primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Essa é a esperança. Veja que ele ressuscitou dos mortos para uma herança incorruptível, incontaminável,
e que se não pode murchar, guardada para nós nos céus. Então esta é a viva esperança que os filhos de Deus possuem. E essa esperança é a razão de nós estarmos de pé, porque estamos esperando esta herança eterna, esta herança na glória que o Senhor preparou para nós e está guardada. E a Bíblia está mostrando que essa esperança, ela não murcha, ela não desvalece, ela não perde a validade, porque ela está viva. A esperança não é algo morto, é vivo, é algo que está vivo e que nos faz caminhar. E o texto vamos ler também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, mostrando a realidade da esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 24 e 25. Vai dizer assim o texto sagrado: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então veja que a esperança, ela é quem garante a salvação, porque em esperança somos salvos. Não existe salvação se não tivermos uma viva esperança. Só serão salvos aqueles que possuem a viva esperança, porque a viva esperança é quem nos leva a esperar aquilo que nós não estamos vendo. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança que se vê não é esperança. Como ou por que o que alguém vê, como esperar? Porque se eu estou vendo algo, não preciso de esperança para aquilo que eu já estou vendo. Eu necessito de esperança para aquilo que eu não estou vendo. Eu preciso de esperança para aquilo que é invisível. E nós vamos entender que os céus é invisível, a eternidade é invisível, por isso que nós estamos esperando. E o versículo 25 vai dizer: se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. É por isso que a esperança não murcha, não morre, não desvalece, porque ela está arraigada na paciência. Bem disse o salmista no Salmo de número 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um horrível charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e colocou um cântico novo na minha boca. Nós precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor. E quem espera com paciência, quem vive a verdadeira esperança, ele alcança de Deus o livramento, ele alcança de Deus a solução, ele alcança de Deus o poder da transformação. Por isso que o salmista ele vai dizer: esperei com paciência. Porque somente esperar com paciência
é aquele que possui uma viva esperança. Ela não desfalece, ela não perde a sua essência, ela não desanima, ela não desiste. A viva esperança, ela não desiste. Quem possui a viva esperança, ele não desanima, ele não abre mão, porque tem certeza que ele vai alcançar aquilo que ele está esperando, ainda que ele não vê, ainda que ele não enxerga com seus olhos físicos, mas ele está esperando uma coisa que ele tem certeza e absoluta certeza, porque a esperança que está nele é viva. Ele não abre mão, ainda que alguém diz ao contrário, ainda que alguém o tente desanimar, ainda que alguém o tentam fazer ele desistir, mas ele tem a convicção, ele tem a certeza de que o que ele está esperando vai acontecer. Isso é viva esperança. E por que o salmista espera com tanta paciência? E por que devemos esperar com paciência? Porque esta viva esperança dá-nos a certeza de que o nosso Deus, Ele está trabalhando em favor daquele que possui a viva esperança. Isaías, capítulo 64, e o versículo de número 4, vai nos dizer assim: louvado seja Deus. Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para com aquele que nele espera. Então, quando nós estamos esperando no Senhor, Deus está trabalhando por mim, Deus está trabalhando por você, Deus está trabalhando por nós, porque nós estamos esperando nele. E bem-aventurado é aquele que espera no Senhor, bem-aventurado é aquele que espera em Deus, bem-aventurado é aquele que põe a sua esperança no Senhor. Então aqui o profeta Isaías declara que nunca se ouviu e nunca se viu um Deus além desse Deus, o Criador dos céus e da terra, esse Deus que usou de grande misericórdia para conosco, que nos gerou para esta viva esperança. Ele está trabalhando enquanto esperamos nele. Então isto chama-se a doutrina da esperança. A doutrina da esperança é nos ensinar a esperar em Deus. Enquanto nós esperamos em Deus, Deus fortalece o nosso coração. Vamos ler o Salmo de número 27. Salmo 27 e o versículo de número 13 e 14. Pois o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Enquanto nós estamos esperando nele, Ele está trabalhando em nosso favor e Ele está fortalecendo o nosso coração. Assim escreve o salmista: louvado seja o nome do Senhor. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esta palavra é uma palavra maravilhosa, é uma palavra que nos inspira a continuar exercitando a esperança no Senhor, porque o salmista disse: olha, sem dúvida, eu pereceria se eu não cresse que veria
os bens do Senhor na terra do vivente. Isso é a esperança. O salmista deixa claro: se não fosse essa viva esperança, ele teria perecido. Quem não possui a viva esperança, quem não foi gerado de novo, ele desiste fácil. Quem não foi gerado de novo, ele não vai até o fim. Ele abre mão de tudo, porque ele não consegue crer que ele verá o bem do Senhor na terra dos viventes. Nós sabemos que estamos falando da esperança na escolha do céu, mas a viva esperança também nos garante de ver os bens do Senhor na terra do vivente, nesta vida. Por isso, quem tem a viva esperança, ele não perece. Quem tem a viva esperança não se desvia. Quem tem a viva esperança não se frustra, porque o salmista está deixando claro: pereceria sem dúvida se não cresce. Aí ele confirma, dizendo por 2 vezes a palavra espera no Senhor. Espera no Senhor. Anima-te, porque a viva esperança traz ânimo para a nossa vida. Vamos nos animar na presença desse Deus maravilhoso, desse Deus glorioso. E Ele fortalecerá o teu coração. Então, enquanto nós esperamos no Senhor, Ele vai nos fortalecendo. E a palavra vem: espera, pois, no Senhor. Por que esse texto repete 2 vezes a palavra espera no Senhor? É uma palavra de encorajamento para fortalecer. Eu me lembro aqui do texto de profeta Elias, quando ele fugia de Jezabel, que ele deitou debaixo de um zimbro, esperando a morte. O anjo trouxe pão e água para ele. Ele comeu, bebeu e deitou. O anjo veio pela 2ª vez, deu pão e água, e a Bíblia diz que ele comeu, bebeu pela 2ª vez, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. E o texto aqui vai dizer por 2 vezes: espera no Senhor, anima-te, espera, pois, no Senhor, porque Deus, Ele sempre tem palavra de ânimo e de fortalecimento para nós. Aquele pão e água fortaleceu Elias, que ele pôde caminhar 2 vezes, ou seja, 40 dias e 40 noites até Horebe. Quando nós recebemos essa palavra do Senhor, nós somos fortalecidos para poder caminhar até a nossa herança no céu, que está reservada na glória. Não vamos desfalecer, porque a esperança, ela foi dada por Deus. Nós não tínhamos e hoje nós temos. Vamos alimentar a nossa viva esperança. Vamos alimentar essa esperança buscando constantemente a presença de Deus, buscando constantemente a presença do Senhor, pois esta doutrina da esperança devemos cultivá-los. Não podemos abrir mão desta doutrina gloriosa, dessa doutrina maravilhosa, desta doutrina poderosa que nos faz vencer todos os obstáculos da vida, pois quem tem a viva esperança, jamais ele desiste, porque ele sabe que o seu futuro será um futuro de vitória, porque Deus está preparando tudo para a sua vida. Deus está trabalhando no seu favor, e esta palavra de doutrina que nos traz o fortalecimento para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós recebemos essa esperança, é quando a conversão
nós podemos observar ainda na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo de número 9 e 10, fala que os irmãos ali de Tessalônica, eles se converteram e passou a esperar a Jesus Cristo. O versículo 9 e 10 diz assim: louvado seja o nome de Jesus, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então veja, quando os moradores de Tessalônica, eles abandonaram a idolatria, abandonaram seus ídolos, eles passaram a possuir a viva esperança agora da vinda de Jesus, a esperança da volta do Filho de Deus, o qual nos livrará da ira futura. É isso que o Espírito de Deus implanta na vida daqueles que é regenerado, é a esperança do arrebatamento, a esperança da glória de Deus. Vamos ainda ler na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2 e o versículo de número 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que o Senhor Jesus, sendo Ele a graça de Deus, se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando os homens a renunciar à impiedade, abandonar as concupiscências mundanas, para viver nesse presente século equilibrado, justo e piamente, fazendo o quê? Aguardando a feliz esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos observar que esta é a viva esperança na vida daquele que foi regenerado, a esperança dos filhos de Deus, a esperança desta manifestação gloriosa, a esperança que o Senhor colocou em nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. Então vale a pena esperar inteiramente no Senhor Jesus, vale a pena esperar inteiramente na presença de nosso Deus, pois para isso Ele nos regenerou, para isso Ele implantou em nós a viva esperança, que é a esperança da eternidade, da herança que está guardada no céu para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ainda observar também na carta de Paulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que na carta de Paulo, no capítulo de número 8 e o versículo de número 19, versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura
espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito também, gememos em nós mesmos, esperando a redenção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, a criatura está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando ser liberto da servidão, da corrupção. Mas nós, no versículo de número 23, e não somente ela, mas nós, a igreja, nós, os filhos de Deus, que temos a primícia do Espírito, também gememos. Por que estamos gemendo? Em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, ou seja, a transformação do nosso corpo, porque a nossa alma já foi transformada. A alma dos filhos de Deus já foram transformada. O espírito dos filhos de Deus já foram transformados. Agora falta o nosso corpo ser transformado. E esta é a esperança, é isso que nos faz gemer. Por causa da esperança, nós sofremos nesse corpo ainda. Nós sofremos nesse corpo por quê? Porque o nosso corpo ainda não foi transformado. Nossa alma foi regenerada, nosso espírito foi regenerado e há viva esperança em nós. Porém, o nosso corpo está esperando a transformação no dia do arrebatamento. E enquanto nós estivermos nesse corpo, estaremos gemendo por causa do combate, por causa da luta, por causa dos ataques, por causa da opressão maligna deste mundo. Gememos, mas uma coisa é certa: quando Jesus vier, Ele transformará o nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como disse Paulo aos Filipenses, capítulo 3, mas a nossa cidade está no céu, donde esperamos nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esta é a palavra da esperança para a nossa vida, que nós guardamos essa esperança, porque o Senhor colocou em nós a viva esperança. E é essa esperança que vai fazer nós caminhar até chegar no céu. É essa esperança que vai fazer nós perseverar em oração. É a viva esperança que não deixa nós desistir. É a viva esperança que não deixa nós abrir mão de tudo quanto nós recebemos, porque Paulo, ele perseverou, ele tinha essa esperança, como ele disse na sua segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está reservada para mim, não somente a mim, mas a todo quanto amarem a sua vinda. Então Paulo, ele conservou a viva esperança na sua vida, e ele pôde encerrar a sua carreira ministerial, sabendo que ele ia ser decapitado ali em Roma. Mais uma coisa ele guardou com ele: a viva esperança da vida eterna, a viva esperança de possuir a herança no céu. Há uma herança reservada no céu para nós.
Que Deus assim abençoe, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Querido e eterno Deus e eterno Pai, no poder do nome de Jesus Cristo, segundo essa palavra, Pai Santo, que a sua igreja continua, Senhor, alimentando esta viva esperança, que a tua igreja continue, Senhor, alimentando essa esperança que um dia foi concedida a nós, o dia que nós fomos regenerados, o dia que recebemos a transformação da alma e do espírito, e com esta viva esperança, Pai, estamos aguardando também a transformação de nosso corpo, o qual o Senhor transformará para ser conforme o corpo do Senhor na eternidade. Querido Espírito Santo de Deus, convence este mundo, Senhor, convence as almas que não têm esperança, convence as almas que ainda estão separadas da comunidade de Israel, as almas que ainda não têm direito a esta promessa e não têm esperança da vida eterna, mas o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Assim, ó Deus, louva a Ti, Pai, por ter nos regenerado e colocado em nós esta viva esperança. Assim, meu Deus, eu oro em